Jovens do sexto ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez para a nossa videoaula, hoje da nossa atividade. Então, espero aí que todos estejam bem. Vamos aí para a nossa intro e logo mais retornaremos com a nossa atividade. Boa tarde, jovens aí do sexto ano. Hoje a nossa proposta não é conteúdo, mas uma breve revisão aí do nosso conteúdo, fazendo uma atividade. Eu vou estar explicando justamente as questões para que vocês possam fazer ou tentar fazer em casa aí com sua família. Então, nossa primeira questão diz o seguinte: uma pirâmide tem como base o polígono de 10 lados. É correto afirmar que ela tem... Então, ele quer saber em relação ao número de vértices, arestas, faces. E aí, naquela proposta que a gente fez de vocês fazerem pelo menos 2 pirâmides e 2 prismas, foi justamente para vocês entenderem como é que funciona as arestas, como é que funcionam os vértices, como é que funcionam as faces. Olha só, se você fez a tabelinha que eu pedi para você fazer logo após a confecção dos objetos, você vai perceber que quando eu falo de pirâmide, eu vou falar logo da pirâmide, né, já que a questão se refere à pirâmide, ele tem um padrão. A pirâmide ela funciona da seguinte maneira. Quando eu quero saber a quantidade de vértices, basta eu pegar a quantidade de lados que tem na base mais um. Por quê? Porque a base da pirâmide, você vai perceber, lá em cima só vai ter um único vértice. Então, é a quantidade, se eu quero saber a quantidade de vértices, eu conto a quantidade de vértices da base mais um. Agora, se eu quiser saber a quantidade de arestas, você vai proceder da seguinte maneira. A mesma quantidade de arestas da base vai ser a que vai justamente para esse vértice, vai direcionar para esse vértice. Então, basta eu pegar o lado da base e multiplicar por 2. 2 vezes o lado da base, eu vou ter justamente a quantidade de arestas. E se eu quiser a quantidade de faces? A quantidade de faces, ela vai proceder da seguinte maneira. A quantidade de faces vai ser a mesma quantidade do lado da base, mais um, que é justamente a base que tem a pirâmide. Isso eu falando de pirâmide, que é o que você vai precisar aí, certo? Então, se eu quero saber a quantidade de vértices, lado da base mais um. Se eu quiser saber a quantidade de arestas, 2 vezes o lado da base. Se eu quiser saber a quantidade de faces, o lado da base, né, quantos lados tem a base, mais um. Se eu fosse me referir a um prisma, né, que você pode se deparar com uma situação semelhante, no prisma vai funcionar da seguinte maneira. Se eu quero saber a quantidade de vértices, lembre que a base que tem embaixo é a mesma base que tem em cima. Então, a quantidade de vértices que tem embaixo é a mesma quantidade de vértices que tem em cima. Logo, basta eu pegar o lado da base vezes 2. Em relação à aresta, né, vai funcionar da seguinte maneira. A mesma quantidade que eu tenho embaixo é a mesma quantidade que eu tenho em cima, que é a mesma quantidade que eu tenho na lateral. Então, vai ser 3 vezes o lado, né, da base. Então, se eu quero saber a aresta, 3 vezes. Se eu quero saber o vértice, 2 vezes. E se eu quiser saber a quantidade de faces?
A quantidade de faces, ela vai funcionar da seguinte maneira. É a quantidade de lados que tem na base, mais 2 unidades, né? Que são as duas bases, a base inferior e a base superior, certo? Mas, para essa questão, você vai precisar da relação da pirâmide. Se eu quiser saber a quantidade de vértices, lado da base mais 1. Quantidade de aresta, lado da base vezes 2. E quantidade de face, lado da base mais 1. Então, isso é o que você vai precisar aí para responder a primeira questão. Já na segunda questão, ele quer que você utilize a relação de Euler, que ele diz o seguinte, ó, o número de arestas de um prisma que tem 11 vértices e 9 faces é. Veja que ele quer saber a quantidade de arestas. Lembre daquela relaçãozinha. A quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de aresta mais 2 unidades. Certo? Então, o que você vai fazer aí? Você vai somar a quantidade de vértices mais a quantidade de faces e depois subtrair 2 unidades, que aí você vai ter justamente a quantidade de arestas. Sei que você vai conseguir fazer com perfeição. Terceira questão. Um prisma tem como base um polígono de 5 lados. É correto afirmar que o prisma tem, aí sim, né? Como eu falei daquela relaçãozinha, agora você vai precisar da relação do prisma. Lembre, se eu quiser saber a quantidade de vértices, lado da base vezes 2. Se eu quiser saber a quantidade de aresta, lado da base vezes 3. E se eu quiser saber a quantidade de faces, lado da base mais 2. Então, você vai aplicar essa mesma relaçãozinha que você aplicou lá na primeira, só que agora, ao invés de uma pirâmide, agora você vai ter um prisma, certo? Qualquer coisa, volte aí o vídeo e anote essas OBSzinhas aí, certo? Então, essas OBS são importantes. A seguir, temos uma operação correta de adição, na qual as parcelas e a soma estão expressas no sistema de numeração decimal. Lembre que o sistema de numeração decimal é aquele sistema que é composto pelos 10 algarismos que nós temos, que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. O 9, né? Só até o 9, desculpe. Então, só até o 9. Então, os únicos números que você pode colocar ou preencher nesses espaços vazios só é do 0 ao 9. Você não pode inventar outro número, ele não pode ter 2 algarismos, certo? Então, os dígitos dos quadrinhos foram apagados. Então, alguém propositalmente, né, não foi o professor, viu? Foi a relação para ver se você aprendeu as adições. Então, os dígitos do quadrinho foram apagados. Descubra-os e responda quanto é a soma deles. Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai ver quais são os números que você pode colocar nesses espaços vazios para que o resultado da conta seja 2.396. E aí fica moleza, né? O que você vai fazer? Veja que são 3 parcelas. E essa conta é de adição, certo? Então, você vai somar 3 mais 7. Perfeito, isso mesmo, 10. Então, você vai procurar qual número que somado com 10 termine em 6. Lembre que você só pode botar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Só esses 10 números. Então, qual é o número que eu somo com 10 para terminar em 6? Descubra, coloque lá. Você vai colocar aqui, ó, nesse espaçozinho aqui. Então, depois que você fizer isso, você vai ver que vai botar um número na unidade e vai subir alguma coisa para cá. Porque
ele vai dar mais de uma dezena. Então, tudo que sobra da dezena tem que ficar em cima, tem que ir para a casa das dezenas. Então, quando você somar esses dois aqui, não esqueça de somar com o que tem em cima. Para depois que somar com esse, vai dar 9. E assim sucessivamente. Se der mais, você coloca lá e vai somando. Então, quando você terminar de descobrir os 3 algarismos que aqui estão, você vai pegar e vai somar os 3. Pega esse, mais esse, mais esse. E aí você tem justamente o resultado de uma dessas alternativas, certo? Então, primeiro passo, descubra quais são os algarismos. Depois, você vai somar esses algarismos para encontrar uma dessas respostas, ok? Quinta questão, diz que o André Isaac, né, tem uma coleção de bolinhas de gude. Ontem ele ganhou 24 bolinhas novas do seu primo e ficou com 190 bolinhas. Desse modo, podemos afirmar que antes de ganhar esse presente do primo, André Isaac tinha. Né? E aí é só um raciocínio simples. Ora, se atualmente ele tem 194 e com essas 190 bolinhas, né? 190 bolinhas. Então, se ele tem 190 bolinhas, tendo ganhado 24, o que você vai fazer? Você vai tirar essas 24 para saber quantas bolinhas ele tinha antes de receber esse presente do primo. E aí você tem justamente a alternativa correta. Ok? Então, vamos lá. Sexta questão. Em uma loja de informática, Ana Beatriz comprou um computador no valor de R$ 1.200, uma impressora no valor de R$ 600 e 3 cartuchos que custavam R$ 90 cada um. Então, você tem que perceber que cada cartucho custava R$ 90. Então, você comprou 3 cartuchos, não foi, Ana Beatriz? Então, se você comprou 3, você tem que somar os 3 para saber quanto foi o valor dos 3. Depois que ela fez essa compra, os objetos foram pagos em 5 vezes iguais. O valor de cada parcela em reais foi igual a... Então, o que você vai fazer aí? Você vai descobrir quanto foi que a Ana Beatriz gastou entre computador, impressora e cartucho. Depois que você souber quanto ela gastou, você vai ter que dividir esse valor em 5 prestações. Quer dizer, você vai dividir o resultado total por 5, para você obter o valor de cada uma dessas parcelas, certo? Então, para a questão muito simples, né? Soma tudo, lembrando que são 3 cartuchos, cada cartucho vai custar R$ 90. Depois você vai justamente dividir. Sétima questão, que algarismos estão faltando nesta conta? Descobrindo os algarismos e somando-os, obtemos. Então, essa aí é parecida com aquela da soma. Os únicos algarismos que você pode colocar aí é do 0 até o 9. Não pode ser outro número. Então, se você vai colocar do 0 até o 9, você vai procurar qual é o número que eu multiplicando por 3 termina em 1. E aí você vai botar 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, até encontrar um número que multiplicado por 3 termine em 1. Depois que você encontrar esse número e colocando ele no lugar aí dessa interrogaçãozinha,
você vai fazer a conta normalzinha. Porque se você fizer a conta normal, do jeito que é para ser feita, você vai encontrar esses dois números aqui. Ao encontrar os dois algarismos, você vai pegar esse, mais esse, mais esse. Do mesmo jeito da outra, né? Então, você vai somar os três e vai descobrir qual é a resposta correta. A oitava, Dona Maria Clara, né, comprou um saco de 37 balas para distribuir igualmente entre seus 8 sobrinhos. Quantas balas devem ser dadas a cada sobrinho para que restem 5 para a Dona Maria Clara? Olha, a Dona Maria Clara, ela comprou um saco de balinhas e tinha 37. Só que dessas 37, ela quer ficar com 5. Então, a dica é, tire logo as balinhas que a Dona Maria Clara quer ficar. Depois, o restante, você distribui entre os 8 sobrinhos. Como é que você vai distribuir? Dividindo igualmente, né? Então, você pega o restante que sobrou e divide pelos 8. E aí, você vai obter a resposta correta. Quanto que cada sobrinho vai ganhar. Na nona questão, e quase a última, diz assim: Maria Luísa faz salgadinhos de festa para vender. E em 3 dias de certa semana, ela produziu um total de 3.340 salgados. Então, durante os 3 dias, ela conseguiu produzir 3.340 salgados. Sabendo que ela fez 1.100 salgadinhos no primeiro dia e 700 no segundo dia, podemos afirmar que no terceiro dia ela produziu quantos? Olha, então a primeira coisa que você faz, descubra quantos salgadinhos ela produziu nos 2 dias, somando a produção do primeiro dia com a produção do segundo dia. Descoberto isso, você não tem o total de salgadinhos que foi produzido no terceiro dia, nos 3 dias juntos? Então, você pega esse total e subtrai da soma dos 2 dias. E aí você vai obter justamente o terceiro dia, quantos salgadinhos ela produziu. A 10ª e última questão, né? Ela fala para você resolver uma pequena expressão. E aí cabe aquela velha OBS, né? Para você resolver uma expressão numérica, você tem que proceder com alguns passos importantes e importantíssimos. Quando você for resolver uma expressão numérica, a primeira coisa que você vai fazer é resolver o que está dentro do parêntese. E você só pode eliminar um parêntese, um colchete ou uma chave se tiver apenas um algarismo dentro dela, certo? Então, aí, ó, nessa expressão, você não vai resolver logo aqui esses que estão para cá, ó. Você vai resolver logo o que está dentro do parêntese. E esse parêntese ele não pode ser eliminado. Por que ele não pode ser eliminado, professor? Porque ele tem 2 algarismos dentro dele. Então, você resolve a operação. Depois que resolver essa operação, que você vai eliminar no próximo passo. Então, para eliminar, você tem que fazer a operação que está fora dele, viu? No caso aqui é uma multiplicação. Então, você vai pegar esse número que está fora e multiplicar pelo resultado dessa operação que você fez. Feito isso, você vai resolver o que está dentro dos colchetes. E aí você vai ficar com 2 números, que também não pode ser resolvido, né? Não pode ser eliminado o colchete. Então, você vai somar os 2 números que vai sobrar. E depois que sobrar só um, tiver só um, depois da soma, você vai multiplicar esse número que está fora por todos que estão dentro. Quando você fizer isso, não vai restar mais nem parêntese, nem colchete.
Como a expressão não tem chave, então você vai resolver normalzinho. E aí, professor, depois de fazer isso, eu vou ficar aqui com uma divisão e uma subtração. E aí tem aquelas regras das operações, né? Em relação às operações, você resolve primeiro as multiplicações e divisões. Depois, por último, você resolve as somas e subtrações na sua ordem. Isso quer dizer o quê, professor? Se vier primeiro a soma, faça a soma. Se vier primeiro a subtração, faça a subtração. Né? Então, essa é a proposta do nosso exercício de hoje, que vocês possam acompanhar, que vocês possam responder. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Isso está em Provérbios 3:13, né? Que vocês possam usufruir dessa sabedoria que Deus deu a cada um de nós e que nós possamos adquirir conhecimento para podermos prosseguir, né, nesse momento tão difícil. Espero que todos estejam bem, saudáveis e se cuidando bastante. Um abraço do professor Roberto Ventura. Até a próxima aula.